Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar então de literatura britânica, modernismos, século XX, obviamente Virginia Woolf, Orlando. Orlando, que é uma paródia de biografia, né? Então é baseada em uma personagem, aliás, uma pessoa real, né? Assim, uma fé, né? Uma fé, assim, um caso, né? Amoroso que a autora Virginia Woolf teve, né? Não vou dar muita ênfase a esse lado mais pessoal da história. Claro que tem esse lado pessoal. Inclusive, quando ela escreveu o livro, ela mandou para essa pessoa, né? Mas confesso que eu não li a biografia da Virginia Woolf, então não vou entrar nessas referências. As referências que eu vou trabalhar aqui é a literatura inglesa, a literatura britânica. Por quê? Porque além desse personagem, o Orlando, né? E os seus dois plot twists que tem na história, tem duas coisas assim interessantes. Neste vídeo só vou falar de uma, no outro vídeo, obviamente, terei que falar de mais reviravoltas na história, né? São seis capítulos no total da obra. Então, neste vídeo eu vou tratar de 2 capítulos, e aí 2 e 2, 3 vídeos, né? A gente relê. 20 anos também, que impressionante, né? Depois de 20 anos você começa a reler tudo que você leu na vida, então é isso. 20 anos depois começa a reler um monte de livro, né? Dostoiévski e tal. E aqui, Virginia Woolf, né? Que vai fazer então essa paródia de biografia, por isso que chama Orlando, uma biografia, e ela vai começar todo aquele estilo do século XVI, a época da Elizabeth, né? É a época do William Shakespeare, né? Então todo um estilo assim de contar histórias de nobres, né? Que contavam a história dos nobres, né? Então contar a história dos condes, né? Dos duques, tal, do rei, da rainha. Então ela vai começar contando essa história nobre, ou seja, um jovem nobre, então vai mostrar o que? O ambiente da corte, da nobreza, né? Vai mostrar a questão da história da Inglaterra, né? Lembrar que a Inglaterra tem vários períodos de história, invasão romana, questão também do Guilherme Conquistador, outro fato importante, né? A época que marca assim, a mudança ali na Grã-Bretanha é justamente quando os normandos invadem, né? Lá na Grã-Bretanha, século XI, se não me engano, século XI, né? E aí tem várias referências ao Guilherme o Conquistador, né, que os normandos invadiram, né, e a Grã-Bretanha começaram a atrapalhar ali os anglo-saxões, começaram a humilhar os anglo-saxões, né? E aí esse pessoal todo começou a humilhar depois os escoceses, os irlandeses, aquelas tretas lá entre os britânicos, né? Então ele vai contar no capítulo 1, basicamente essa biografia, né, uma romance de formação, vai contar a vida do Orlando, esse jovem, né, nobre, que vai se apaixonar, por exemplo, por uma princesa russa, né? Normal. Vai se apaixonar pela Sasha, que é o nome que ele vai dar a essa princesa russa, e vai ter o coração partido, né? Então, basicamente, o primeiro capítulo é isso, ele aprendendo os seus amores juvenis, né, por uma russa, e aí ele vai tentar, né, seduzir essa russa, vai lá no barco, navio lá da comitiva russa. E tem uma belíssima cena que encerra o capítulo, que é o degelo do Tamisa. Tem a parte assim de fina prosa poética, né? Ou de poema em prosa, que você quiser imaginar. É a capacidade da Virginia Woolf de descrever, né? Descrever toda a ambiência ali da corte, né? Em Londres. E esse degelo do rio. Então vai mostrando assim, vai descendo as placas de gelo, as pessoas vão ser arrastadas, né? Isso é belíssima descrição, impossível de eu transcrever essa. Tem que ler o trecho, mas aí vai, né? É um livro assim que eu posso resumir em poucas palavras o livro, né? Que é essa biografia de um personagem ao longo da história. Eu já estou entregando aqui né, das pegadinhas do livro, porque essa história começa lá no século XVI e vem até o século XX. Então, mas peraí, 17, peraí, a pessoa viveu 400 anos, né? E outra coisa é que o Orlando sempre tem a faixa dos 30, 40. Parece um Dorian Gray. Parece um Dorian Gray, né? Será que também tem um Dorian Gray? É tipo um Dorian Gray. É um cidadão ou cidadã, que tem que ver o resto do livro, que vai viver então lá do século da Elizabeth I, até Elizabeth II, né? Então, não sei se tinha Elizabeth II. Não, acho que não, né? E não, porque esse livro aqui é de 1927, 28. Então acho que não tinha ainda a Elizabeth I, né? Que aí seria na Segunda Guerra Mundial. Mas é quase uma Elizabeth a outra, né? Então é assim, pós-era vitoriano, modernismo na Grã-Bretanha. E então, essa paródia é isso, né? Ela vai imaginando contar a história dessa pessoa, mas isso é muito natural, né? Tipo um realismo mágico, assim, a pessoa tem 400 anos, tranquilo, assim, não afeta a narrativa, né? Então, o primeiro capítulo é isso. Você conhece os familiares, né? A nobreza, né? O fidalgo aqui, o Orlando.
e se apaixona então e tem o coração partido por essa princesa russa. Aí o capítulo 2 que é ele sofrendo de amor, né? Então ele sofrendo de amor, porque ele não conseguiu conquistar a Rússia, né, a comitiva foi embora, né? Era uma festa da nobreza ali, foi embora. E aí ele vai se entregar, né, às leituras melancólicas, aos passeios melancólicos, quase um pré-romântico, só que nessa época é o barroco, porque de repente você já está no século XVII. Né? Você estava lá no século XVI, 1500 e pouco, já está lá depois do Shakespeare. O Shakespeare, né, já é famoso, o Shakespeare vai morrer e tal. E aí você então terá outros personagens, que vai citar aqui, ó, o Thomas Browne, 1605 a 82, que é um escritor, um pensador, quase um cientista, né, desse século XVII, que é marcado pelo John Milton, mas principalmente por Oliver Cromwell. Quem que é o Oliver Cromwell? Graças a esse Oliver Cromwell, a Grã-Bretanha teve um período ali de quase 10 anos de república, né? Era uma comunidade que não era aristocrática, podemos dizer assim. Né? Teve uma série de guerras civis ali, chegaram até a matar o rei, né? Ou seja, até o rei da Inglaterra morreu, assim como vai acontecer depois na França, né? Lá no século XVIII, mas aqui no século XVII, ou seja, um século antes, já tem revolução e guerra civil na Inglaterra. E aí vai ter um período ali dos puritanos, né? Vai ter um ditador dos puritanos, que é esse Oliver Cromwell, o Lorde Protetor, né? Que vai perseguir, inclusive, os católicos, né? Inclusive, tanto na Escócia quanto na Irlanda. E a Irlanda que vai sofrer muito nessa época, né? Pelas invasões britânicas puritanas, né? Puritanos é uma linha reformista, né? Aí depois tem lá também os anglicanos, né? Então os reformistas, os anglicanos, né? E os católicos, então, que são minoria, são perseguidos. Só que eles são maioria na Irlanda, né? Basta ler lá o James Joyce, você vai ver essa reação que os irlandeses têm, né? O catolicismo como a reação às reformas religiosas da Grã-Bretanha, né? Então, e depois esses protestantes da Grã-Bretanha vão o quê? Para os Estados Unidos, né? Os pais peregrinos vão atravessar o Oceano Atlântico e vão para os Estados Unidos, vão formar os Estados Unidos da América, né? E vai ter os puritanos lá do mesmo jeito e tal. Então, essa parte aqui do capítulo 2 é basicamente uma paródia de pré-romântico, mas não é pré-romântico, né? É os melancólicos, né? Os melancólicos, o barroco, né? O barroco tem muitas imagens melancólicas e algo místico também, tá? Algo de místico. Interessante que o barroco e o romantismo, né? Se assemelham muito, né? Então tem muita coisa assim que, sei lá, isso é romântico, calma que ainda não chegou ao Lord Byron, né? Ainda não chegou ao Lord Byron, porque entre eles, entre o barroco e o romantismo, nós temos o classicismo, né? Tem um certo classicismo, inclusive o Goethe, né? O Goethe, ele vai ser classicista, vai ser pré-romântico, né? Que indo para a Alemanha, né? Mas essa época aqui era famosa também pelo o novo tipo de exército que o Oliver Cromwell montou lá, que é o New Model Army. New Model Army, que é um exército de novo modelo, né? Tem até uma banda de rock com esse nome, New Model Army, excelente dica de rock and roll, né? Quem gosta. Então esse novo modelo de exército permitiu que ele mantivesse esse poder sobre os fidalgos, né? E ele vai mostrando, né, o Orlando vai sofrendo na pele, só que o Orlando está mais preocupado em escrever, por quê? Porque ele já tinha uma foto de fazer e ficava lendo, né? O cara tinha que fazer e ficava lendo, só que depois, nessa época, o que ele estava fazendo? Escrevendo, né? Foi picado por essa doença também de escrever, então ele começou a escrever, engavetar uns papéis, lembrar que nobre se escrevia, não publicava, né? Não era uma coisa de bom tom, né? Por isso que tem aquela hipótese de que o Shakespeare tem um ator lá chamado Shakespeare, né, tal, dono de um teatro, mas que aquelas peças não foram escritas por ele, né? Ou seja, um ou dois ou três nobres, né? Eu até acho que foram uns 3 nobres que passaram por Shakespeare. Olha, Shakespeare, assina isso aqui, encena isso aí, tá? Porque nós, nobres, nós fidalgos, não publicamos, né? Pega mal para nossa imagem, para nosso renome, nossa posteridade. E aí, possivelmente é isso, né? Tem até filme mostrando isso, anônimo, né? Vou deixar a dica aí. Que possivelmente o Shakespeare assinava, né? Escreveu uma outra peça ali, com certeza escreveu uma coisa ou outra, mas a maioria ali ele reformatava, encenava e botava lá a assinatura William Shakespeare, né? Então é a mesma coisa aqui. E aí o que acontece? Aí o Orlando, com essas doenças da escrita, ele quer conhecer poetas. Aí esses não querem conhecer poeta, e aí ele chama o poeta para casa de campo, né? O Orlando é um nobre, né? Mora no campo, assim. Chama um poeta chamado Nick Green, e esse Nick Green é um cara que você olha para assim, o cara, né? Um cara é um plebeu miserável, só que ele tem um tom altivo, né? Assim, bem de poeta, né? Ele não é nobre, né? Mas ele assim, tem um aspecto miserável, mas ele não é um cara servil, né? Ele discute mesmo, né? Então ele não tem um ar servil. Então o Orlando fica assim, pô, né? O cara não é um nobre, né? Não é um serviçal, não é um plebeu. Porque o cara é um poeta, o poeta acha que sabe pra caramba. Então ele é aquele cara que chega assim,
E fala assim, William Shakespeare, eu conheço esse beberrão aí, conheço. E ele começa a falar dos poetas, assim, todo mundo tem aquela áurea, né? Ele conhece os poetas e fala que todo mundo tem treta na família, tá devendo dinheiro, tem amante, né? Então o Orlando percebe que a literatura também é uma coisa assim, que todo aquele lado mágico que ele tinha da literatura, ele começa, né? Ele acha o personagem muito interessante, né, o poeta Nick Green, dá até uma pensão pro cara, né? Coisa que os nobres faziam, as mecenas, né? Então ele soltou a grana ali no cara. E aí o narrador, que é do século XX, né, fica pontuando essas questões de o que terá acontecido realmente na vida do Orlando para ele escrever, para querer publicar, para querer conhecer pessoas que são, né, plebeus que escrevem, né? E aí ela fala a questão de que o Orlando tinha um excesso de memórias, né? Então essa memória vai costurando essas lembranças. E aí todos esses textos, que depois a gente vai ver que ele vai jogar fora, mas esses textos seriam esses conjuntos de memórias e lembranças que já tem qual a idade do Orlando aqui? Uns 30 anos, né? Mas já viu que ele atravessou o século aqui, né? Já foi para outro século. Mas na verdade já vai ter uns 50 anos aqui, né? Meados do século XVII. Então você vê que o tempo da narrativa é diferente do tempo de vida. Essa jogada do tempo aí, né? E aí o Orlando então vai conhecer esse literato e vai ficar muito decepcionado, porque o literato passa uns dias lá na fazenda, não gosta do campo, né? O cara que escreve outras poesias bucólicas, não detesta o campo, e o cara gosta de ficar na cidade. Ele vai lá para Londres, barulho de trânsito, barulho de gritaria na rua, e o cara escreve. O cara escreve, inclusive escreve uma sátira contra o Orlando, né? Porque o cara é um plebeu e não gosta de nobre, então ele tem que zoar os nobres, e aí ele vai escrever uma sátira e vai chegar na mão do Orlando isso, né? O cara é um poeta, fez uma sátira contra os nobres. Obviamente todo mundo percebeu que estava criticando justamente, né, aquela boa vida do Orlando. E o Orlando pega os papéis que ele queria até mostrar para os poetas e joga tudo fora na lareira, tá, né? Esse negócio, não vou mexer com esse povo não. E aí o Orlando se torna um recluso. Ele se torna um recluso. Até que ele decide dar festinhas lá na casa dele, né? Vai reformar a casa toda. Tem uma parte imensa aqui, o narrador descrevendo a reforma da casa, os móveis, cortinados, assim, né? Prataria, né? Casa, né? Mansão de nobre britânico, né? Então vai montar essa casa e vai ter festas lá. A gente vai ver agora nos próximos capítulos, né? Vai conhecer até uma romena aqui, né? Uma princesa nobre romena e tal. Ele sempre se apaixona assim por romeno, né? Por russo, né? Então essas coisas assim. Mas o interessante mesmo é essa visão de que ele percebe que a literatura também é uma farsa, né? Porque o poeta, a primeira coisa que o cara fez foi lá falar mal dele, né? O cara falava mal de todo mundo que era assim um monstro sagrado, porque o cara referenciava o quê? O Cícero. O cara referenciava o Virgílio. O cara referenciava, a verdadeira poesia é aquela lá dos latinos, dos romanos, né? Dos gregos. Então, essa poesia de Shakespeare, né? E coisa que a gente hoje considera monstro sagrado, né? Como é que é coisa relativa, né? Hoje a gente fala assim, William Shakespeare, né? O Camões, monstro sagrado, mas na época os caras eram desprezados, né? Os caras, Camões, quem que é esse cara, né? Então, o poeta nunca está contente com a sua época, né? A melhor poesia é aquela lá do Renascimento. Não, a melhor poesia é aquela do Império Romano, né? Então, é interessante essa ironia aqui, que a poesia melhor sempre está no passado, né? Hoje em dia já não se escreve bons poemas, né? E você vê altos professores de faculdade falando isso. A verdadeira poesia do João Cabral, né? A verdadeira poesia do Goulart, a verdadeira poesia do Carlos Drummond de Andrade, né? E não olha a poesia atual, né? A poesia morreu, né? Não existe mais poeta, acabaram os poetas, né? Então é a mesma coisa esse Nick Green, que é essa imagem do poeta falastrão, né? Escreve poesia e tal, mas falastrão e que despreza a poesia da própria época e acha que a poesia antiga é a melhor, né? Então ele é esse cara classicista, que fala do campo, mas não gosta do campo, porque não aguentou ficar lá na casa do Orlando, voltou lá para a vida corrida de Londres, né? E por outra coisa, o poeta fica estarrecido quando o Orlando fala que, né, ele, o Orlando, o nobre, está escrevendo. Uma coisa, né? Já basta um monte de pobretão, um monte de plebeu escrevendo, agora os nobres também estão escrevendo, é que faltava, né? O mundo vai acabar mesmo. Os nobres agora estão escrevendo, então, sim. Aí por isso que o único livro que sobra do Orlando é o Carvalho. Chamou Carvalho, né? Não sei por que esse nome, mas é o único livro que o Orlando preservou. E aí vamos para o capítulo 3, né? Nos próximos vídeos. E aí, o que acontece com o Orlando? Não posso falar, certo? Porque eu vou dar um tempo, eu vou dar uma semana para vocês lerem o primeiro e o segundo capítulo. Porque se eu falar agora, né? Vocês nem vão abrir o livro, certo? Então, basicamente isso. Vocês têm que ler. É uma história de uma vida, né? O Orlando aqui, um jovem leitor e escritor, e ao mesmo tempo é a literatura inglesa, porque tem um monte de referência. No próximo vídeo eu vou falar, que não deu tempo nesse.
as referências, eu falei alguns autores, mas todo capítulo você vai vendo que tem uma referência à literatura inglesa. Abram aí a Wikipédia e olhem na literatura britânica e vê a sequência de autores, né? Shakespeare é o principal, né? E aí tem alguns que eu já citei aqui, e no próximo vou mostrar mais autores que ela faz referências, né? Então, ou seja, a história da literatura britânica ao mesmo tempo que a história desse Orlando, que vai viver 400 anos, quase 400 anos, né? Imagino. Ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.